Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você. Esteja com você e com toda a tua casa. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelo compartilhamento. Compartilhe essa mensagem. Por gentileza, compartilhe essa mensagem com todos os teus amigos. Você gostou da mensagem? Compartilha com alguém, para que ele compartilhe com outro e várias pessoas assim assistam essa mensagem. Não é por mim não, é por você e também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer ser conhecido. Se tem uma coisa que realmente me deixa muito triste dentro do cristianismo moderno, é que nós não conhecemos o Espírito Santo. Vimos na mensagem de ontem, por exemplo, quem é o responsável para iluminar você na palavra, para ajudar você a manejar corretamente a Bíblia, a mostrar para todo mundo que você é um salvo em Jesus Cristo. Quem é que habilita você a lutar contra as armas do diabo? Quem é? O Espírito Santo, que vai fazer uma obra maravilhosa em você, dando a você o conhecimento necessário para que você use a Bíblia, não só para crescer espiritualmente, mas também para testemunhar da verdade de Deus na sua vida, dos milagres, dos planos que Deus tem para você. É através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o agente de Deus para nos ajudar a usar corretamente a espada. Se uma pessoa não sabe usar a espada, pode ser que a própria espada o mate, porque ele não sabe usar a espada. E na guerra contra o mal, se ele não sabe usar as armas que tem, facilmente será derrotado pelo inimigo. Nesses dias finais, muita gente, Jesus Cristo disse que muita gente vai apostatar da fé, por dar ouvidos a ensinos de mentira, a ensinos de demônios. No livro de Tessalonicenses, muita gente vai se perder, por quê? Porque deixou de acreditar na verdade, a palavra de Deus, para acreditar na mentira. Como é que você vai estar preparado nessa guerra para se defender contra os ardis de Satanás? Na palavra. E quem é que vai habilitar você para usar corretamente a palavra? O Espírito Santo. Bom? Então compartilha essa mensagem com teus amigos. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E deixa o like. Antes de terminar de assistir o vídeo, agora mesmo, já dá um like aí. Aperta a mãozinha aí. Deixa o like. Mesmo que seja negativo, né? Que você não gostou, deixa o like. Se você dá um like para baixo, significa que eu preciso melhorar a qualidade dos meus vídeos, a qualidade da mensagem, preciso me consagrar mais antes de mandar uma mensagem para você, a fim de que realmente você seja beneficiado, perfeitamente abençoado por Deus ao estudar, ao analisar essa palavra, ao assistir esse vídeo. Deus é contigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus.
Espírito Santo, vem me abraçar. Santo Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara pra ser um adorador. Espírito amigo enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo Espírito de Deus, enviado pra ser teu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara pra ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo Espírito de Deus, enviado pra ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara pra ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Estamos na Tua presença e na Tua presença, Senhor, desejamos viver para todo sempre. Estamos com a Tua palavra aberta. Agora vamos estudar uma porção do Teu livro santo e desejamos que o Espírito Santo, o bom Espírito Santo, venha nos ensinar. Venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Dá-nos agora sabedoria. Mas neste momento também, Pai, toca em cada um de nós. Tu sabes onde temos falhado, Tu sabes onde temos
sido ansiosos, preocupados, onde temos caído, também onde temos sido vitoriosos. Então fortalece a nossa fé, fortalece a nossa relação contigo, fortalece, meu Deus, a nossa comunhão com o Senhor, para que possamos não desistir de Ti, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar olhando firme para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos desesperadamente do Senhor e precisamos urgentemente do Senhor. E que neste momento o bom Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra. Que ela seja viva, que ela seja eficaz, que ela seja uma espada de dois gumes, a purificar o nosso caráter, a limpar o nosso coração, a fim de sermos a habitação plena do Espírito Santo e morada do nosso Deus. Cuide da gente, transforma-nos, cure a gente, salve a gente, perdoe a gente. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, nós terminamos o livro de Efésios, mas a gente vai agora estudar um pouquinho a carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar com o capítulo 2. Eu até já citei o texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 20, não é? Tem uma mensagem para a gente. E a gente precisa conhecer um pouco mais dessa questão aqui, tá bem? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler a partir do versículo 1, para que a gente possa entender o contexto que Paulo está falando aqui, tá bem? Versículo 20, ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem neles o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aqueles que nos confirmam convosco em Jesus Cristo e nos ungiu é Deus. Quem nos ungiu foi Deus, através de Jesus Cristo. E aí, verso 22, está escrito: Ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Amados, Renivaldo, mas você não já falou aí do penhor do Espírito Santo e do selo do Espírito Santo? Eu quero analisar com você esse texto aqui de um outro ponto de vista, tá bom? Muitos cristãos, muita gente na minha igreja, por exemplo, tem uma noção completamente equivocada acerca do papel do Espírito Santo na nossa vida. Veja bem, a gente precisa entender duas coisas aqui, nesse texto aqui. A palavra que Paulo está falando aqui aos cristãos, leia comigo, vamos ler de novo o texto. Vamos ler de novo o versículo 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Verso 21, mas aquele que nos confirma convosco em Jesus Cristo e nos ungiu é Deus. E aqui o texto está falando de Jesus Cristo, está falando de Deus o Pai, e aí ele termina o texto dizendo que Deus, para confirmar suas promessas, para confirmar suas promessas, para nos mostrar
toda a sua bondade, ele ungiu a gente. A palavra ungir aqui, no Velho Testamento, quando uma pessoa era escolhida como um rei, era derramada sobre ela um pote de azeite de oliva. Um frasquinho de azeite de oliva era derramado sobre a sua cabeça, para que esse óleo, ao escorrer pelo rosto, pela barba, a pessoa percebesse que ela estava sendo separada por Deus para um propósito. Isso aí chama-se unção. Hoje a gente unge as crianças, né? A gente unge as pessoas que estão doentes. Mas o papel da unção na época do Velho Testamento, na verdade, era a separação de alguém para um propósito. Se você pode ler lá em Samuel, capítulo 15 de Samuel, quando Davi é escolhido como rei, capítulo 10, quando Saul é escolhido como rei, é derramado sobre a sua cabeça um pote de azeite. O próprio Jeú, quando ele foi escolhido rei, um jovem profeta levou um vaso de azeite, chamou Jeú à parte, derramou o azeite de oliva sobre a cabeça dele, disse: assim diz o Senhor Deus, você foi escolhido como rei de Israel. E agora você pergunte a ele o que é que você tem que fazer. E ele saiu correndo. Então, a unção aqui é separação que Deus faz de uma pessoa para um propósito. Lógico que o contexto de Coríntios aqui, Paulo está falando que os coríntios foram escolhidos em Deus para representar o caráter de Deus. No capítulo 3 aí, Paulo vai dizer que eles foram escolhidos para serem a carta de Deus. Nós somos escolhidos para ser a carta de Deus ao mundo, lida, compreendida por todos os homens. Percebe a questão aqui? Então agora, você entendeu a introdução da mensagem. Deus, Jesus Cristo, não é? Na verdade, aquele que veio derramar seu sangue para nos ungir, para operar essa unção. E hoje a gente fala muito do batismo nas águas, né? O batismo nas águas é uma forma de você ser separado para Deus, para um propósito. Quando você aceita o Evangelho, você dá testemunho dessa aceitação. O testemunho público da aceitação do Evangelho é você ser batizado. Você pode frequentar qualquer igreja, mas se você nunca for batizado, você não tem compromisso com aquela igreja e nem aquela igreja tem compromisso com você. Você é apenas um visitante, um amigo de alguém da igreja, e você gosta da liturgia, você gosta da dinâmica que acontece naquela igreja, então você frequenta, mas você não tem compromisso com aquela igreja, porque você não é batizado. Então, quando você é batizado, então agora você se separou para aquela comunidade, para o uso daquela comunidade. Então aquela comunidade agora vai dar a você um ministério. Jesus Cristo aqui em Coríntios, Paulo está falando aí, né? Explica para os coríntios justamente essa questão aqui desse ministério, né? O verso 19 diz assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi por nosso intermédio anunciado a vocês. Então Paulo, quando ele foi chamado por Deus, ele foi separado para um ministério direcionado aos gentios. Então, quando você nasce no reino de Deus, você nasce como um missionário. Você nasce como alguém que vai ser agora um instrumento nas mãos do Espírito Santo para comunicar a outros a vontade de Deus. A vontade de Deus que tem sido realizada, tem sido praticada por você. Que você tem vivido a vontade de Deus. Aí você é ungido. Tá? A palavra ungido aí, lógico
que a gente vai entender aqui como o batismo diário do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo escolhe a gente para um propósito, para uma missão, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um ministério. Ele vai me ungir para um ministério, para ser útil na casa de Deus. E essa questão do selo aqui, Renivaldo, eu não quero trabalhar muito a questão do selo, porque a gente já viu na mensagem anterior. Mas observe aqui que Paulo acrescenta uma informação aqui. Se lá em Efésios ele diz que a gente foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, aqui diz que a gente foi selado. Verso 22 diz que a gente foi selado por Deus, né? Deus nos selou. Veja bem, quem nos ungiu foi Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então observe que a questão aqui, Paulo acrescenta uma informação aqui. Por que coração aqui, Renivaldo? Porque na verdade tudo depende do seu coração. É verdade, eu e você, tudo depende do nosso coração. Nada acontece sem uma mudança de coração. Quando, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo diz que quer mudar o nosso coração, é porque realmente tudo depende do nosso coração. E a palavra coração aqui não significa essa bombinha aqui que, com seus batimentos cardíacos, faz o sangue circular cerca de 9 vezes em todas as partes do corpo durante o dia. O nosso sangue faz um percurso 9 vezes em todas as artérias, em todas as células do nosso corpo. O sangue é bombeado e ele faz esse circuito durante 9 vezes durante o dia. Por dia ele circula no nosso corpo 9 vezes, passando aí por todas as partes do corpo, desde o dedo mindinho até a ponta da orelha. O sangue vai circulando, alimentando as células para que elas se permaneçam vivas e você tenha energia para a Bíblia não está falando desse coração, tá bom? A Bíblia está falando desse coração. Quando Paulo diz aqui que Deus nos ungiu, que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo, ele acrescenta uma informação, é no coração. E ao falar do coração aqui, Deus está estabelecendo um limite. Deus está estabelecendo um limite. Um limite em que ele pode ultrapassar ou ele não pode ultrapassar, dependendo da minha vontade, dependendo do meu livre-arbítrio, dependendo da minha escolha. No relacionamento com Deus, tudo acontece voluntariamente. Deus não trabalha de forma arbitrária, de jeito nenhum. Ou você permite, ou você não permite. Ou você abre o coração, ou você não abre. E agora o Espírito Santo, ele age de acordo com a minha escolha, com a minha vontade, com o meu desejo. Se eu desejo ser semelhante a Jesus Cristo, se eu desejo crescer espiritualmente, agora o Espírito Santo, ele vai colocar aqui em mim o selo e ele vai colocar em mim o penhor. Ou seja, ele vai colocar a garantia. A palavra penhor é garantia. Eu já até expliquei, não é? Você tem uma dívida e você vai lá no relojoeiro, na loja de penhor, então você entrega seu relógio de R$ 1.500 e aí você diz assim, eu quero que você me empreste R$ 1.500 e eu estou te dando um relógio aqui de garantia. Então, caso eu não pague os R$ 1.500, então você pode vender o relógio por R$ 1.500 para recuperar seu dinheiro. Às vezes o relógio custa R$ 5.000, mas eu preciso só de R$ 1.500. Então eu vou penhorar um relógio de R$ 5.000, porque naquele momento eu preciso de R$ 1.500 para pagar alguma dívida, para resolver algum negócio, né, para fechar algum negócio. Então eu preciso daqueles R$ 1.500 naquele momento, então eu vou dar o relógio como garantia, como penhor.
Então, Jesus Cristo, ele vai vir nos buscar para levar para o reino dos céus. E qual é a garantia que eu tenho de que a minha dívida foi paga? Jesus Cristo deixou aqui o Espírito Santo como garantia. Você pode ler depois Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Você vai ver que o Espírito Santo é dado como garantia de que Jesus Cristo vem para resgatar você, para levar você para o reino dos céus. Ele pagou sua dívida. Né? Quando Jesus Cristo gritou na cruz, tetelestai, ele diz assim, a dívida foi paga. Que dívida? A dívida com a lei e a dívida com o universo, a dívida com o próprio Deus. Deus foi justificado na cruz porque ele não pode mudar a lei. E ele foi justificado na cruz porque ele é justo, ele é verdadeiro. Então o seu governo é justo, o seu governo é um governo de amor. E ele foi justificado na cruz porque ele adota como filho todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Então quando Deus levar pecadores para o céu, a cruz de Jesus Cristo, quando ele gritou tetelestai, então a minha dívida com a lei foi paga, a minha dívida com a justiça de Deus foi paga, e a minha dívida com o universo também foi paga. Por quê? Porque quando eu chegar no céu, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, ele é digno de estar aqui. Apocalipse capítulo 15, capítulo 19. Tá bom? Então o universo vai justificar a gente. Por quê? Porque Satanás não vai estar lá. Satanás pecou, foi expulso do céu, mas ele nunca se arrependeu. Então todo pecador que passa pelo processo do arrependimento, a cruz de Jesus Cristo justifica esse pecador e dá a ele o direito da vida eterna. Isso é penhor. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia dada por Deus de que se a gente passar pelo processo da santificação, do crescimento em Cristo, ou seja, se eu desenvolver em mim o caráter de Deus, se eu fui ungido por Deus para um propósito, agora o propósito maior de Deus é que eu glorifique o nome de Deus, que eu exalte o nome de Deus, que eu reflita a glória de Deus. Leia aí 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e veja aí qual é o propósito de Deus ao ungir você, ao dar o Espírito Santo como garantia para você. Versículo 18 diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. No verso 17 eu já expliquei que o Espírito Santo é Jeová, não é? A gente vai estudar um pouquinho isso aqui amanhã, mas observe aí, eu vou ler outro texto para você aqui, em relação a essa questão daqui, dessa garantia aqui, tá bom? Para que você não tenha dúvida dessa questão aí, tá bom? Vamos para o Velho Testamento, vamos para o Velho Testamento e livro de Isaías. Renivaldo, como é que você sabe tantos textos do Espírito Santo no Velho e Novo Testamento? Meu querido, comunhão diária com Deus. Você precisa ler a Bíblia dia a dia, porque é através da leitura da Bíblia que o Espírito Santo vai iluminando você, esclarecendo você, dando a você a possibilidade de conhecer mais a Deus, tá bom? Na verdade, eu não quero Isaías 59, eu quero Isaías 43. Isaías 43, versículo 7 e versículo 10 e 11. Leia comigo, Isaías 43, versículo 7, 10 e 11. Está escrito no versículo 7, olha. E a todos os que são chamados pelo meu nome, todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, diz que nós somos transformados de glória em glória para refletir a imagem de Deus, a glória de Deus. E aí diz assim, eu os criei para a minha glória, diz o versículo 7. Eu os formei e eu os fiz. Versículo 10 agora. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor Deus, o meu servo que eu escolhi, para que vocês saibam, para que vocês creiam, para que vocês entendam que eu sou Deus. E antes de mim, e nem depois de mim, jamais nenhum Deus se formou. E jamais haverá outro Deus.
Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Então, veja, quando Deus unge os coríntios, Paulo está falando para os coríntios, ele está dizendo que Deus ungiu vocês para um propósito. O propósito é exaltar, glorificar, refletir a imagem de Deus no mundo. Eu tenho a carta de Deus, a Bíblia, em meu coração. E agora eu sou a carta visível, lida e compreendida por todos os homens. E agora, ao ler esta carta, ao as pessoas verem a carta de Deus em mim, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se deu por mim. Então agora eu percebo o valor dessa unção, desse penhor. Eu estou. Então agora tudo depende daqui. Leia comigo 2 textos de novo. Vamos ler mais 2 textos para você entender essa mensagem. Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Olha o que está escrito. Provérbios 23, verso 26. Está escrito assim. Dá-me, filho meu, o teu coração. Quando Paulo vai dizer que o penhor de Deus, o selo de Deus é colocado no coração, é no coração daquele que abre o coração para Deus. Que aceita a direção, que aceita ser guiado pelo Espírito Santo. Deus não vai colocar o selo em qualquer um. E aqui é uma questão é tão séria, porque muita gente pode estar numa igreja, pode até estar pregando, falando, cantando, testemunhando, mas não ter o selo de Deus. Por quê, Renivaldo? Porque a sua fé é nominal. A sua fé é um assentimento intelectual da verdade. Não é um assentimento espiritual. O selo de Deus, por isso que a Bíblia diz que é selo do Espírito Santo, é para aqueles que é espiritual. Jesus Cristo disse, João 3, né? Quando a gente for analisar um pouquinho mais a vida de Nicodemos, eu já falei de Nicodemos na jornada passada, mas a gente vai ter que estudar de novo o texto, porque eu quero apanhar justamente nesse contexto. Porque Jesus Cristo fala dos adoradores que adoram a Deus em verdade, mas adoram a Deus em espírito. Então tem muita gente hoje que conhece a verdade, que intelectualmente sabe tudo que é certo, mas não é espiritual. É o cristão intelectual. Hoje, infelizmente, nós temos hoje muitos cristãos intelectuais. Sabe tudo de Bíblia, sabe tudo de igreja, sabe tudo de fé, mas ele não exerce a fé. Você encontra cristão hoje que sabe tudo da Bíblia e, no entanto, tem cerveja na sua geladeira. Tem vinho na sua geladeira. E tem bebida alcoólica na sua geladeira. A sua alimentação é temperada com vinagre. Vinagre é álcool puro. 50% do vinagre é álcool. E Deus diz que a gente não deve tomar bebida alcoólica. A Bíblia fala contra o uso do vinagre. O vinagre era usado no Velho Testamento para limpar os alimentos, mas nunca usado como alimento. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica distorcendo a Bíblia. Então, quando o Provérbios 23, verso 26 diz: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus ouvidos, observe o que está escrito, e os teus olhos se agradem da minha palavra. Lê o restante do versículo. Ninguém lê o restante do versículo, né? Assim, dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem de todos os meus caminhos. Como é? Então, observe que aqui o Espírito Santo age de acordo com as minhas escolhas.
com a minha vontade. Leia comigo Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 20. Deus tem um limite. Deus tem um limite de agir na nossa vida e Ele não ultrapassa esse limite, a não ser que eu abra o coração, a não ser que eu permita a ação de Deus. E o que hoje mais de mim, me entristece, em mim, por exemplo, é que às vezes eu sei disso. Eu sei que o Espírito Santo quer fazer uma reviravolta. Ele quer fazer uma arrumação completa em meu coração. E aí ele fica do lado de fora batendo. Ó, Renivaldo, está errado, está errado, está errado, está errado. E eu vou deixando para depois. Na verdade, o Espírito Santo em algum momento ele vai desistir de mim. Verso 20 está escrito assim: eu estou à porta e estou batendo. Se alguém abrir a porta, observe essa expressão, se alguém. Se você abrir a porta, então essa expressão se é condição, é livre-arbítrio. Eu preciso desejar ser tocado, curado, transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai agir contra a minha vontade. Ele só vai agir em cima das minhas escolhas. E a questão é muito séria, porque Paulo diz que quem nos ungiu foi Deus. Antes de você questionar, lá em Coríntios, onde você questionar 2 Coríntios, você pode ler 2 Coríntios capítulo 1, para você entender todo o contexto, tá? Não se limite, não se limite. Pegue a Bíblia e vá ler sozinho, e você vai entender o que eu estou falando. Em 2 Coríntios capítulo 1, né? Paulo fala da saudação aí, né? E Deus, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola com toda sorte em Jesus Cristo. Capítulo 1, aí mesmo no capítulo 1, verso 22, é que ele vai falar. Aí, né? A ação de Paulo, o conforto de Deus. Aí nós somos atribulados. A sinceridade de Paulo ao ser escolhido. A sabedoria humana contra a sabedoria de Deus. Então ele vai explicando aí. Agora ele chega aqui no verso 22. Ó. Mas quem nos selou foi Deus. Quem nos deu o penhor do Espírito Santo foi Deus. E tudo isso ele realiza se eu abrir o coração. Deus jamais vai trabalhar na sua vida se você não abrir a Ele a porta. Por isso que nessas duas mensagens anteriores eu falei muito sobre a questão do estudo da Bíblia e, acima de tudo, do momento em que você deve tirar diariamente para estar na presença de Deus. Meu querido, minha querida, se tem uma coisa que está hoje machucando o coração de Deus, é ele ver filhos e filhas que não têm tempo para o pai, que não dá espaço para Deus, quer as bênçãos de Deus. Eu li até numa meditação hoje, né, que muita gente, meditação jovem de ontem, muita gente quer os milagres de Deus, quer as bênçãos de Deus, quer o pão, né? Até falou do pão, né? O pão. Muita gente seguia Jesus Cristo e aí Jesus Cristo foi muito claro com eles, né? João 6, Jesus Cristo diz: vocês estão me seguindo não porque vocês creem em mim, não porque vocês creem nos milagres que eu faço, mas porque vocês comeram pão. Então tem muita gente hoje na igreja comendo pão. Está ali simplesmente para receber milagres, para receber cura, para receber bênção, mas não tem o coração transformado. Hoje, inclusive, eu fico triste, né, porque nós pregadores não falamos mais do céu, não falamos mais da vida eterna, não falamos mais da santificação, não falamos mais da purificação da alma, da contaminação da alma. E aí Paulo vai dizer em Tito, capítulo 2, versículo 12, que a gente precisa ser purificado deste mundo. Mas a gente não quer ouvir isso, não. Ah, não, uma religião que vai me fazer sofrer, passar por dificuldade. Não, eu não quero essa igreja, não. Por isso que hoje as pessoas estão trocando de igreja como se troca de roupa. Porque a igreja que promete a você que você vai ser feliz neste mundo, não vai ter problema nenhum. Essa é a igreja boa. Mas ela não é a igreja que Paulo apresenta na Bíblia. Observe aí,
Vou ler para terminar essa reflexão com você. Diz aqui, ó, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então Deus ungiu você. Deus escolheu você para um propósito: exaltar, glorificar o nome de Deus. E aí ele deu a garantia, o Espírito Santo. O Espírito Santo, agora, ele precisa encontrar lugar no seu coração para ele realizar esta obra, para ele realizar esse ministério, a fim de que você seja um vaso de honra nas mãos do Espírito Santo para a glória de Deus. Então vai você hoje abrir o coração para a ação do Espírito Santo? O Espírito Santo precisa entrar no seu coração, ele precisa encontrar morada em seu coração, ele precisa fazer do seu coração uma habitação. Dá-me, filho meu, teu coração, e eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aqui em Tito, Paulo está dizendo que Jesus Cristo vem buscar aqueles que foram purificados pelo Espírito Santo, que foram remidos das suas iniquidades, que viveram neste mundo de modo irrepreensível, de modo justo, sensato e piedoso. Isso é obra do Espírito Santo, meu querido. Agora Deus garante esse selo, esse penhor para a edificação da sua vida. Deseja você ser hoje a habitação do Espírito Santo? Deseja você hoje ser tocado, burilado e transformado para ser uma testemunha do Espírito Santo? Você quer ser a carta de Deus ao mundo através da habitação plena do Espírito Santo na sua vida? Não esqueça a mensagem de ontem. Lembra que nós falamos ontem? O Espírito Santo, ele vem e agora ele vai levar você para a escola. E agora ele vai treinar você, habilitar você para a guerra contra o mal, para você dar testemunho da verdade, para que você vença a batalha contra o mal, para que você vença os maus hábitos, os maus costumes. É o Espírito Santo que tem que realizar essa obra em mim e em você. Deseja hoje você, mais uma vez, receber o penhor do Espírito Santo, receber o selo do Espírito Santo, para que você seja a carta de Deus ao mundo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. Tenha misericórdia de nós. E se temos falhado, Senhor, se temos resistido ao Espírito Santo, se temos fechado o coração ao Espírito Santo, nós hoje, Senhor, queremos ouvir a Tua voz e abrir o coração. Queremos dar a Jesus Cristo o nosso coração. Queremos dar ao Espírito Santo o nosso coração. Queremos, ó Deus, abrir a porta do nosso coração para que o Espírito Santo entre e faça uma revolução em nossa vida e nos torne a Tua carta aberta, lida e compreendida por todos os homens. Queremos glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Queremos compreender os Teus propósitos para nós e queremos viver os Teus propósitos em nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.